Fala, sargentos, beleza? Módulo de cilindro. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre essa figurinha. Eu coloquei aqui na primeira parte falar um pouquinho sobre a nomenclatura das partes do cilindro, né? Então no cilindro a gente vai ter um eixozinho, onde esse eixo ele vai passar pelos dois centros das duas bases dessa circunferência, tanto da circunferência da base de cima quanto da base de baixo. Essa distância dessa circunferenciazinha aqui, desse plano, até esse plano, a gente chama de G, que é geratriz. Pessoal, a definição de cilindro são duas circunferências paralelas, uma em planos paralelos, onde quando eu traço uma reta secante, essas duas circunferências que estão nos dois planos, eu formo o meu cilindro, tá bom? A altura, né? A altura aqui vai ser paralela a uma das bases, né? No caso aqui eu tenho um cilindro oblíquo, onde o ângulo do eixo ele é menor do que 90 graus. E a base, que pode ser tanto essa aqui, quanto essa aqui, depende da referência do plano. E o cilindro, ele pode, como eu acabei de falar, ele pode ser classificado em oblíquo e reto. O oblíquo, ele forma um ângulo de 90 menor em relação à base. Já o cilindro reto, ele forma um ângulo de 90. E normalmente os cilindros retos a gente chama de cilindro de revolução. O que é isso? É como se a gente colocasse aqui, ó, um retângulo dentro de um plano cartesiano, né? Dentro de um eixo cartesiano e girasse ele. Quando eu giro esse retângulo, ele forma o nosso cilindrozinho. Ou seja, a partir do momento da rotação do eixo, a gente forma o nosso cilindro. E esse cilindro, por que ele é reto? Porque ele forma, em relação ao eixo, um ângulo de 90 graus. Aqui vocês podem reparar que se eu traçar aqui, ó, esse ângulozinho alfa aqui, que eu vou chamar de alfa, ele é menor que 90. Já aqui, olha só, nós temos um ângulozinho de 90. Então, por ele ter um ângulozinho de 90, a gente chama de cilindro reto. Logo aqui abaixo, eu planifiquei o nosso cilindro. Aí, quando eu planifico, é como se eu abrisse a tampa aqui, a tampa de baixo, e esticasse. Quando eu estico, esse comprimentozinho aqui nada mais é do que o comprimento da circunferência. É como se eu abrisse a cartolina. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência ele é definido como 2πr, que é o comprimento. A nossa altura h, que também a gente pode chamar em alguns casos de geratriz, né? Nesse caso aqui também não muda, o nome é geratriz, que é esse segmentozinho aqui. E por que eu fiz isso? Para a gente começar a tirar conclusões. Que tipo de conclusão? Volume, área lateral, área total. A superfície lateral de um cilindro reto é definido como um retângulo. Ou seja, nós temos uma figura aqui, ó, 90, 90. E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. A base vale 2πr e a altura h. Então, a área lateral de um cilindro é 2πr vezes h. Por que isso aqui é 2πr? De novo, você tem que lembrar que você abriu uma circunferência, como se você pegasse uma corda, tivesse esticado. O comprimento dessa circunferência, comprimento de uma circunferência qualquer, é 2πr. Se você não lembra disso aqui, você precisa voltar lá na nossa aulinha de geometria plana, onde eu falo sobre esse detalhezinho. Bacana? E o volume? Volume de cilindro, volume geral de uma figura espacial, área da base vezes altura. Então, quanto vale a área de uma circunferência? πr ao quadrado. Em alguns livros você vai ver essa fórmula aqui como πr ao quadrado g, que é nada mais o que essa altura aqui. Mas como aqui a gente está generalizando, tanto para um cilindro oblíquo quanto para um reto, eu preferi colocar h, bacana? E a área total, que é a área lateral mais a área da base. A área da base a gente tem o quê? Duas circunferências, 2πr ao quadrado. A área lateral a gente sabe que é πr H, 2πrh. E aí o que eu fiz? Peguei, ó, 2πr aqui e coloquei em evidência. Então a área total é 2πr que multiplica r mais h. Um conceito muito importante, você precisa saber, é o conceito de cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? O cilindro equilátero nada mais é do que um cilindro onde a sua seção meridiana... O que é a seção meridiana de um cilindro? É como se eu estivesse inserindo um plano que contém o eixo, lembrando que o eixo está aqui, né? Aquele eixo. Esse plano ele contém o eixo e de forma que a medida do diâmetro é igual
a medida da geratriz, e de forma que a seção meridiana do cilindro forma um quadrado. Toda vez que a seção meridiana desse cilindro formar um quadrado, a gente diz que isso é um cilindro equilátero, a seção meridiana é um quadrado. Então, se aqui vale 2R, a geratriz também vai valer 2R. E aí eu já coloquei uma curiosidade. Quando a gente falar de cilindro equilátero, a área lateral desse cilindro, ao invés de ser 2πrh, será 4πr ao quadrado, que seria 2πr vezes 2πr. Olha que bacana isso aí, né? Então a gente tem que ficar com esse olhar mais espertinho, porque toda vez que falou cilindro equilátero, a seção meridiana dele é um quadrado. O que quer dizer? O diâmetro é igual à geratriz. Olha que legal isso aí, né? Ou seja, a gente pode escrever algebricamente que a geratriz é 2 vezes o raio. Vamos fazer uns exercícios. Esses exercícios vão tratar de todos esses assuntos que a gente está falando aqui, para a gente fixar um pouco melhor esse conteúdo. Então, continua comigo aí. E agora vamos fazer bastante exercício. Valeu!